Olá, você que acompanha o portal Giba Notícias, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Hoje aqui nos estúdios nós vamos falar sobre saúde mental. Eu estou recebendo a psicóloga Cecília, que vai conversar com a gente desse tema muito importante. Então, olha, o tema traz na saúde mental depressão, então fique ligado, está no ar o programa Sala VIP. Vai começar o programa que já era sucesso no rádio. Sala VIP, reconhecido na Câmara dos Deputados, também pelos prefeitos e vereadores. Um programa de entrevistas, debates, bate-papos ou comentários, assuntos que interessam a você, lideranças da cidade, os políticos, frente a frente com um apresentador que não tem barganha com ninguém. Giba Notícias. A voz do povo, Giba, metendo bronca. Na Sala VIP, o que você quer saber? A sua pergunta feita na íntegra. Aqui você tem voz e vez. Sala VIP está no ar. Sala VIP. Estamos de volta por aqui, obrigado a todos pelo carinho da audiência. Estamos recebendo aqui nos estúdios do portal Giba Notícias a psicóloga Cecília, da cidade de São Manuel do Paraná, cidade do prefeito Hugo Lazinho. Um grande abraço a toda a comunidade, também mandando um grande abraço à Câmara de Vereadores, ao vice-prefeito de Cão. Obrigado também a vocês, nossos telespectadores que estão ligados aqui, porque hoje nós vamos falar sobre depressão. Cecília, obrigado por atender o nosso convite, seja bem-vinda aqui nos estúdios do portal Giba Notícias. Eu que agradeço, Giba. Numa pequena biografia, quem é Cecília? Cecília, então, psicóloga, servidora pública no município de São Manuel do Paraná, mãe de uma, estudante de pedagogia e atuando na área hoje de assistência social, Passei já pela área da saúde, na Secretaria de Saúde, passei também pela Zapaz, Rondon, Indianópolis e hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o tema, saúde mental. Bacana. Quem que inspirou? Por que você foi estudar essa área, a psicologia? Giba, é uma coisa muito curiosa. Na verdade, nem eu sei, até esses dias eu estava me perguntando sobre isso exatamente, como eu fui parar na psicologia. Não tive um profissional de inspiração, acho que na minha época era um pouco mais difícil, não tinha tanto acesso, nunca passei por uma psicóloga antes da faculdade, só surgiu na minha cabeça e deu super certo, Me encontrei no curso e me vejo, explorando a área da saúde mental cada vez mais. Não, é bacana, a gente pergunta aí das profissões, porque, vamos colocar, por que eu estou nessa área da comunicação? Eu gostava muito dessa parte de rodeio e via, os sonoplastas, via o pessoal de cameraman, então eu falava, nossa, eu gosto. E quando eu fui fazer um teste, me identifiquei, porque eu sempre falo, quando a gente faz aquilo que gosta, não trabalha, a gente até se diverte. Não surgiu nada, falou assim, não, pera um pouquinho, eu preciso ajudar pessoas aí, que estão passando por dificuldade ou um problema, e eu tenho essa cabeça firme para passar essa experiência. Nada disso foi? Não, na verdade sim, Mas eu acredito que assim como eu, a maioria dos estudantes de psicologia ali que ingressam nessa área, a gente vai com um pensamento totalmente desconstruído do que realmente é a psicologia, Então, quando eu fui prestar vestibular lá no primeiro ano, quando eu entrei na faculdade, o que eu pensava? Eu pensava assim, eu vou estudar psicologia para dar conselhos para as pessoas. E, na verdade, não é conselhos, É um conjunto de teoria, de técnica, mas fui conhecendo um pouquinho mais do comportamento humano, da mente humana, E aí que eu fui conhecer a psicologia de verdade e me apaixonei. E é bom, tudo que a gente aprende, eu sempre falo assim, se você traz primeiro para você, fica gostoso você repassar o conhecimento para outros. Então eu acho que a psicologia também ajuda você em primeiro lugar,
Exatamente, até porque, né, nós, enquanto profissionais, a gente tem que ser espelho para os nossos usuários, pacientes, então, sempre mantendo ali a saúde mental em dia, assim como a gente mantém a saúde física também, que a gente procura o médico, a gente também tem que ter esse cuidado, e principalmente porque a gente lida com todo tipo de pessoas, né? Então, quem não se cuida, né, cuida da doença do outro, acaba adoecendo também. Com certeza. A pergunta que eu quero fazer, como foi você falar isso para os seus pais? Ó, eu acho que eu vou pro lado da psicologia. Qual que era o sonho de falar assim, ó, filha, eu gostaria que você fizesse, tivesse essa profissão. Como foi para você falar para teus pais, não, eu vou pro lado da psicologia? Na verdade, na minha família, né, ali, meu pai e minha mãe, eu sou a primeira a fazer faculdade. Então, eu venho de uma família onde eles não puderam estudar, né? Eu não sei também de onde eu tive esse impulsionamento de pensar no vestibular, de terminar o ensino médio, pensar no vestibular, né? Pensar numa faculdade. Tudo na minha vida ele foi acontecendo naturalmente, que deu tudo certo, né? O único empecilho que eu via na visão deles era a distância, porque eu de cidade pequena, né, tinha que me deslocar para uma cidade maior para poder estar estudando, ou, na época ou era Umuarama ou era Maringá. Hoje a gente tem aqui o curso pertinho, né, Paranavaí, Cianorte também ofertando. Então a preocupação maior deles era, né, o custo, porque a gente não tinha condição financeira para estar arcando com tudo isso. Mas assim, com relação à psicologia, né, acredito que para eles foi natural, né, naquele momento eles também não tinham muito conhecimento sobre como que era aquela profissão, então para eles foi uma novidade. A sua primeira profissão, qual foi? Eu só tive uma, né, cidade pequena, antes de psicologia, eu acho que, gente, quem nunca trabalhou em fábrica de costura, né, em cidade pequena? Seu primeiro trabalho foi... Foi, ali uns 4 meses, ali no último ano, eu pensei... Eu preciso de um dinheirinho, quero fazer cursinho, né, no próximo ano. Na verdade, eu estava no 2º ano de ensino médio, no 3º eu parei de trabalhar para poder estar fazendo cursinho. Então, assim, eu e os meus pais, a gente nunca teve essa conversa antes, né? Mas é algo até que eu oriento, né, até os pais a terem essa conversa com os filhos, né? De pensar no trajeto profissional ali na carreira, né? Para que eles consigam vislumbrar outras coisas além daquilo que eles habitam pode oferecer, né? Não digo necessariamente faculdade, porque hoje em dia eu vejo que não somente a faculdade, mas curso técnico ou qualquer outra profissão, as pessoas também estão muito bem financeiramente nesse sentido, né? Mas a gente nunca conseguiu abordar esse assunto, acredito que até pelo limite, né, deles ali de não terem tanto conhecimento a respeito disso. Então, foi mais conforme a vida foi me levando mesmo. Vida leva eu, né? Deixa a vida me levar. Hoje seus pais moram em São Manuel do Paraná? Não, eles moram em Guaporema, que é a minha cidade de origem, né? Minha família mora lá. E em São Manuel sou eu e minha filha. Um abraço a todo o pessoal de Guaporema. Um abraço, pessoal, aí. Nome dos seus pais? Edilar e Edna. Edilar e Edna, um grande abraço. Obrigado pelo carinho de vocês aí. E, parabéns aí, uma filha guerreira. E a gente espera ter audiência de vocês aí daqui pra frente no portal Giba Notícias. Eu estou conversando com a psicóloga Cecília, conhecendo um pouquinho a sua biografia. Cecília, como foi sua chegada na vida pública? Qual foi a primeira cidade que você trabalhou? A primeira cidade que eu trabalhei, né, após me formei no final de 2017, que né? Bacana. Ingressei ali na APAE em Rondon no início de 2018 e lá para o finalzinho de 2018 eu comecei também uma carreira ali no município de Rondon também, na assistência social, no CRAS de lá. Que bacana, adquiriu experiência, né, em Rondon. Um grande abraço ao prefeito Corredato, Roberto Corredato, o homem que gosta de festa. Pensa num homem que gosta de festa, é o prefeito Roberto. Grande abraço, tá bom, Robertão? Vamos levar o portal aí para fazer a cobertura. Como foi a tua chegada em São Manuel do Paraná? Giba, eu acho que São Manuel do Paraná estava me esperando já há um tempo, né? Eu já tá apaixonada pela cidade. Então, eu havia feito um teste seletivo em 2018 lá no município, porém eu não tinha tanta experiência na área naquele momento, acabei não passando, né?
Em 2019, surgiu a oportunidade novamente, um novo teste seletivo. Fiz, passei, fiquei lá contratada por 3 anos, né? E posteriormente, ali em 2023, foi feito um concurso público, né? Abriu a vaga para psicologia, fiz, passei em primeiro lugar, né? Fui convocada. Teve churrasco, teve churrasco. Ah, não teve, mas vai ter ainda, né? Convida nós, convida nós. E tô fazendo minha vida lá, 2 anos já concursada esse ano, 5 de São Manuel, já, e amo a cidade. Vixe, já mudou o título pra lá, tem que mudar o título. Opa, com certeza. Se apaixonou pela... Mas é uma cidade bacana, né? Pensa num povo simpático, hospitaleiro, né? Bacana de verdade. Lá é um pessoal acolhedor, né? Eu costumo dizer também que o público de São Manuel ali, né? A sociedade em geral é muito acolhedora. Então, eu principalmente trabalhando na área da assistência social, né? A gente lida com famílias em situação de vulnerabilidade. Então, todo mundo ali, o município, no geral, consegue se ajudar, né? Naquilo que a família precisa. E como é para você trabalhar ali em São Manuel do Paraná, né? Hoje quem está lá na frente é a esposa do nosso prefeito. A Valquíria, a da Valquíria, secretária. um grande abraço, tá bom? A todo o pessoal da assistência social, que é para você trabalhar nessa área. Para mim, eu me identifiquei muito. Não foi um sonho que eu planejei durante a minha graduação, né? Nunca havia pensado na possibilidade de trabalhar na assistência paixão, social. né? Até eu ter o meu primeiro contato lá em 2018, que foi onde eu me identifiquei. Já trabalhei também na área da saúde, né, como eu disse anteriormente, mas a assistência social, ela tem o meu coração. Que bacana. Estamos conversando com a psicóloga Cecília, da cidade de São Manuel do Paraná, e hoje o tema saúde mental, depressão. Quais são os principais fatores aí que influenciam a saúde mental? São vários N fatores, né? Mas, para resumir um pouco para vocês, o que impacta, né, a nossa saúde mental? Ambiente, né? Ambiente de trabalho, ambiente familiar, relações, né? Relações disfuncionais, relacionamentos abusivos, luto, né? Perda de um emprego, perda de uma pessoa, perda de um animalzinho, condições socioeconômicas do indivíduo também pode impactar na saúde mental. Então, é um geral daquilo tudo que a gente vive. Eu falo desse conceito geral de cuidar da nossa mente, é muito importante. Eu tenho sempre falado nas nossas entrevistas, né? Principalmente quando a gente traz um psicólogo, se a pessoa cuidar certinho da sua mente, a vida ela tem a ser mais leve, né? Essa é a grande verdade, principalmente quando se trata de saúde. Um dia eu fui visitar um hospital e até no Covid, e eu peguei o Covid, fui fazer uma visita no hospital e eu lembrei, quando eu estava com Covid, do que um médico falou quando eu estava fazendo a visita. Ele pegou e falou assim: olha, tua mente, cuida da tua mente, porque teu corpo está doente, mas se a tua mente ficar doente, seu corpo vai perecer. Então eu volto e eu gosto dessa colocação, e eu falo para todos o pessoal que está aí, né, nos assistindo, que quando o nosso corpo está doente e a nossa mente está sã, o nosso corpo vai sarar. Mas se nós tivermos uma mente, né, doente e o nosso corpo são, todo o corpo vai perecer. Então é importante, né, da saúde mental. E o nosso corpo, ele dá sinais, né? Às vezes a gente que não tem o hábito mesmo, né, de se policiar, de estar observando, né, aquela dorzinha de cabeça constante, a pressão alta, né? Você vai no médico, você faz 50 tipos de exames e você não acha causa, e às vezes a gente acaba esquecendo de olhar para esse lado psicológico. Alguma situação conflituosa que você está vivendo na sua vida pode estar impactando, né? A gente tem os chamados órgãos de choque, que é o órgão que sente quando a nossa mente não anda, né, legal. Então, assim, enxaqueca, gastrite, muitas vezes pode estar relacionada, né? Existem doenças, elas tendem a
dar sintomas, né, ansiosos, né, aparecer sintomas depressivos, e a gente precisa buscar ajuda, né? Então, é algo que a gente vai falar mais para frente também com relação ao preconceito que as pessoas têm ainda nos dias de hoje, de falar sobre saúde mental, de cuidar, de tomar medicamento, né? Então, é algo que a gente precisa explorar também, né? Como que tá a nossa cabecinha, né? Com certeza. Ô, Cecília, quais são os principais sintomas aí da depressão? O que eu posso identificar que eu estou entrando na depressão ou que eu estou com depressão? A principal característica, na verdade, da depressão é o humor deprimido, né? Então, quando você percebe que você tá ficando um pouquinho mais abatido, né, do que habitualmente, né? A depressão, ela pode dar alteração no apetite, ou comer demais, ou comer de menos. Então, precisa prestar muita atenção também com o ganho de peso ou a perda de peso. A insônia, o excesso de sono, coisas que antes eram prazerosas e hoje não é mais. Então, precisa observar com muita clareza, né? Como que era antes o seu hábito de vida, né? Você conseguia fazer as coisas e sentir prazer naquilo? Por que que não tá mais? Então, o humor deprimido é a principal característica da depressão. Eu conheci pessoas que aparentava tá tudo certo. Brincava, contava história, né? A gente debatia algumas coisas na área da política e depois eu descobri que estava com depressão. E daí? Como que eu, da família, posso identificar com meu filho, a minha esposa, né? Alguém da minha família está com essa depressão? Principalmente, né, com pessoas do nosso convívio, a gente precisa observar também o isolamento social, né? Então, um recado para quem tem criança, adolescente em casa, a gente percebe que eles se isolam do mundo, né? Se trancam ali dentro do quarto, não querem conviver com as pessoas, não querem interagir nem com os próprios familiares. Então, é algo que já liga um alerta, né, Giba? Então, assim, ser rede de apoio para essas pessoas, né, dando todo o suporte, incentivando, né, o tratamento, a procura por um profissional, né, um especialista em psiquiatria, né, um psicólogo, né, e incentivar que a pessoa também retome a vida dela naturalmente, mas no tempo dela, porque às vezes para quem cuida é desgastante você cuidar de uma pessoa doente, né, seja fisicamente e mentalmente, só que com a questão mental, né, por conta do preconceito, né, as pessoas tendem a ser impacientes, por quê? Porque leva para esse lado genérico de que é frescura, de que você, olha, você tem uma casa boa, você tem um carro bom, você tem um bom emprego, por que você tá assim, né? Então, a gente precisa considerar, né, os aspectos ambientais, os aspectos genéticos, né, o contexto de vida que a pessoa está passando naquele momento, para avaliar aquilo que está acontecendo e poder ser suporte. Então, muita gente consegue ter uma vida normal, né, aos olhos de quem está de fora, porque a pessoa consegue, tem pessoas, na verdade, que conseguem ir trabalhar, né? Tem pessoas que conseguem ir estudar, tem pessoas que conseguem fazer as coisas do dia a dia, né, aos nossos olhos, mas por dentro, talvez essa pessoa, né, sofreu muito para levantar da cama naquele dia, tá ali, o desempenho não é o mesmo, né, não consegue ter a produção como ela tinha antes. Ela tem, né, essa conduta de levantar, né, e fazer as coisas do dia a dia, mas não com aquela satisfação pessoal, né, que ela tinha antes. Nós estamos conversando com a psicóloga Cecília, da cidade de São Manuel do Paraná. Quero mandar um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a você do sítio, da chácara, da fazenda, a você dos quatro cantos que nos assiste através aí do seu celular, no seu computador, né? Também você que conecta aí no YouTube, na sua TV, muito obrigado pela sua audiência. Ô Cecília, a depressão, ela pega mais em criança? Qual é a faixa etária que hoje na estatística está mais depressivo? Giba, o que eu tenho visto, né, de uma maneira geral, adultos, né, adolescentes, adultos e até a pessoa idosa, né, tenho visto menos em crianças, mas é algo também que não deixa de acontecer, né, não é porque a gente não vê que não aconteça, mas acredito que na faixa da adolescência, onde entra em conflito com a própria identidade, né, é um período onde tem que se cuidar,
né, bastante, né, pais, né, verifiquem o celular dos seus filhos, né, verifiquem o que eles estão pesquisando, aquilo que eles estão conversando, porque, como eu disse anteriormente, eles têm, né, esse hábito de se isolar e a gente não sabe, né, aquilo que eles estão observando ali na internet. Então, nesse público eu vejo que está bem gritante, no público adulto também, que a gente chega numa fase da vida onde a gente tem muita responsabilidade, às vezes a gente não consegue lidar com tudo da maneira como a gente gostaria, a gente cria expectativas para a nossa vida que às vezes também não se cumpre, né? A gente imagina que com 25 anos a gente já tem que ter a casa própria, trabalho estabelecido, que já tem que ter constituído família, e às vezes na prática não acontece dessa maneira, né? Onde o ser humano ele se frustra. E na idade adulta também, né? A gente verifica que muitos idosos, né, têm ali características depressivas porque eles se sentem como se eles não pudessem mais fazer as coisas que eles conseguiam fazer antes, né? Então, naturalmente, a gente vai perdendo um pouco da mobilidade, né? Às vezes os filhos, né, a família acaba interferindo demais nas decisões desse idoso, né? Onde eles vão sentindo que eles não têm muita responsabilidade sobre a vida deles, né? Que outras pessoas estão tomando conta disso por eles, né? E aí é onde acaba aparecendo esses sintomas depressivos também. Uma das coisas que me chama muita atenção, quando eu vejo uma pessoa cabisbaixa, sabe, reclamando da vida, eu fico analisando. Porque tem pessoas que ela pega e transfere, né, aquilo de felicidade em outras coisas, em objeto. É por eu quero casar para ser feliz. Não, eu quero ter um carro para ser feliz. Eu quero ter um emprego para ser feliz. Não, é por eu ser feliz que eu quero um emprego. É por eu ser feliz que eu quero ter uma casa. É por eu ser feliz que eu vou comprar o meu carro. É por eu ser feliz que eu vou casar. Eu vou dividir isso. Então as coisas têm que ser de dentro para fora. E eu vejo as pessoas, né, trazendo essa... porque eu não tenho isso, porque eu nasci aqui para sofrer. É isso que acontece no seu consultório, das pessoas transferir a felicidade para objeto ou outras coisas? Isso acontece com muita frequência mesmo, da gente condicionar, né, a nossa felicidade a alguma outra coisa. Então, se eu não tenho, né, um determinado celular, eu não vou estar feliz, eu só vou estar feliz quando eu tiver. Aí você vai lá, você compra e você continua na mesma. Eu costumo dizer que a pessoa sem saúde mental, ela pode estar em Paris, que ela sonhou a vida inteira. Ela não vai estar bem, ela não vai conseguir curtir a viagem, ela vai olhar ali para a torre e vai pensar, nossa... Que esse monte de ferro, o que eu vim ver fazendo esse monte de ferro? Né? É verdade. É o ser feliz no simples, né? A gente tem falado muito sobre isso, né? Ser feliz no simples. Então, eu percebo uma influência muito grande também das redes sociais hoje em dia para essa questão, né? Que a gente acabou de comentar sobre, né, transferir a nossa felicidade para outras coisas. Por exemplo, a gente vive num mundo agora onde a gente tem muitos influencers. Então, assim, a gente tem o comparativo da nossa realidade e aquilo que é mostrado por trás de uma tela de telefone. Então, o que a gente verifica lá nas redes sociais? Um determinado influencer teve bebê, o corpo, né, super sarado, e aí a gente tem filho, né, olha pro nosso corpo. Por quê? Né? O que tem de errado comigo? Né? Por que a minha maternidade é diferente? Ou, de repente, a gente espera que um tônico seja milagroso o suficiente para fazer o meu cabelo crescer até na cintura em 2 meses, né? Então, é um mundo irreal, onde quando a gente entra em contato com a realidade que a gente vive, a gente se frustra, né? Porque a gente está vivendo em torno daquilo, né? Do que o outro te mostra. Mas será que a vida dele é exatamente assim, né? O que tem por trás dos bastidores que a gente não observa, mas só é mostrado, né, a parte boa da coisa. Por isso que eu falo de identidade. A gente tem que ter a nossa identidade e falar assim, quem sou eu? Eu tenho que me conhecer. Não é outra pessoa. Uma das coisas que eu gosto muito de colocar no TikTok é assim, a pessoa falou assim, fulano tá falando mal de você. Aí a pessoa fala assim, rapaz, até minha família fala mal de mim, quem que é fulano? Uma pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte, como que eu sei o que é depressão e o que é ansiedade? As duas se diferenciam um pouco porque a depressão, uma das características dela é o humor deprimido, né? Então, a ansiedade, ela vem
com aquela aceleração. A pessoa depressiva, ela é aquela pessoa mais lenta, mais apática, né? Não em via de regra, tá? Alguns casos há exceções. Mas a pessoa ansiosa, você pode conversar com ela. Ela te relata que a mente dela não para, que ela não consegue dormir à noite, que ela tem insônia e a cabeça ali um turbilhão, taquicardia, né, formigamento, né, tremor, sudorese, né, então suor ali excessivo do corpo, são todas as características de ansiedade. E eu falo que a ansiedade, ela é a preocupação com o que vai acontecer ainda, não necessariamente aconteceu. Eu né? conheço uma pessoa, a parte do céu, uma pessoa fantástica. Só que você compra um negócio agora, fala, ó, nós vamos dividir em 10 vezes. Ela já está pensando, daqui 2 meses você vai começar a pagar. Não, nós já tem que pagar isso. Até a respiração da pessoa ansiosa, né? É diferente, porque aquela coisa assim que não para, né? Aquela respiração que eu chamo de cachorrinho o tempo todo ali. Então, é um sinal que você precisa ficar alerta, né? Você que está assistindo, presta atenção, porque às vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente pensa, é só um dia corrido no trabalho, é só um dia corrido na minha rotina. E às vezes aquilo ali já está fazendo parte da sua vida já há 6 meses e você ainda não procurou ajuda. Então, fiquem atentos, se policiem quanto a isso. A depressão, ela se manifesta diferente no homem e na mulher ou não? Não, Giba, o sintoma ele não difere de gênero, né? Homem ou mulher, ela é uma característica só, né, para ambos os gêneros. E a pergunta que eu te faço, por que o homem perdoa mais fácil e a mulher demora? O que acontece? Aí a gente vai ter que abrir uma enquete. Responde pra aí. responder. Não, ó, você sabe por quê? Você briga com a mulher, briga não, né? É uma maneira de a gente falar. Você discute 6 horas da manhã com a mulher. Vai dar, a hora que você vai dormir, 10 horas da noite, aí você fala, e daí, tudo não sei o quê. Não, lembra que você fez 6 horas da manhã pra mim? Eu acho que a mulher acarreta mais, segura mais essa falta, né? Olha, eu vou ter que defender o meu público, Tá. né? Então... Não, a gente falando sério, mas você acha que essa falta de perdão, essa harmonia, porque, gente, você é diferente, a gente pode não concordar em algumas ideias, mas eu tenho que respeitar. Não é porque eu e você não deu certo que a gente tem que virar as costas um para o outro. Então eu acho que essa parte de depressão, você pode ver que muitas pessoas que estão deprimidas é porque, eu briguei no emprego. Eu briguei no meu casamento. Eu briguei com a minha mãe, com o meu pai, com não sei o quê. E aí vai acarretando essa falta de perdão e a pessoa vai se fechando. Isso não é a sequência da depressão? Não necessariamente, né? Então, por isso que eu falo muito também da importância da terapia, porque cada indivíduo ele vai ter, né, os seus motivos. Então, realmente vão ter pessoas que têm um acúmulo ali de coisas, né? Como eu costumo dizer, a gente é igual uma panelinha de pressão. A gente vai guardando tudo, né? Chega uma hora que explode, né? Não aguenta, começa a soltar tudo, ou falar, né, tudo que está entalado aqui, ou a gente, né, transfere em forma de sintoma, ou a gente transfere em forma de uma depressão, uma ansiedade. Então é muito particular de cada um, né, essa questão. Existem os fatores genéticos também que podem contribuir, existe a questão biológica também, que também pode contribuir. Então, até voltando lá atrás, uma coisa que você falou que é importante, a terapia não é só para você tratar de uma doença já existente, é para você prevenir, é para você, né, se conhecer, né, ter o autoconhecimento, para você desenvolver a sua inteligência emocional, para você poder lidar com conflitos, né, seja com o casamento, seja com o colega de trabalho que te alfineta o tempo inteiro, que daí a gente entra em outra questão também, que agora, né, tá sendo o transtorno do momento, que é o burnout, né, que é o acúmulo de estresse no trabalho, né, a questão emocional, que a gente tá vendo muita pessoa desenvolvendo esse tipo de transtorno, que tá ali acelerado e a hora que vê já explodiu. Então, é algo que a gente precisa cuidar e avaliar em consultório médico, em consultório, né, psicológico, para a gente ver qual é a demanda de cada um e qual que é o caminho que a gente vai poder trilhar a partir dali. Doutora, quem que procura mais os psicólogos? É homem ou mulher? Com certeza, mulher. Mas é a mulher. Mulher. Homem,
É muito E difícil você o consegue homem ouvir a procurar. mulher falando um monte, porque o homem consegue ouvir. Será que escuta? Né, agora eu que vou fazer a pergunta pra você. Segundo, Vocês conseguem? ó, segundo vocês, segundo o estudo de psicologia, fala que até os 3 minutos nós estamos ligados. Passou disso, nós entramos no stand-by. Ai, hoje eu vou apanhar. Maridos, só uma pausa, Giba. Maridos, escutem suas esposas, né? A gente tá falando com vocês, mas a gente não quer que vocês só arrumem uma solução pro nosso problema, né? A gente chega lá, ai, hoje foi muito estressante, hoje eu briguei no trabalho. Ah, tá bom, amanhã você volta lá. Não, escutem realmente, Não, né? aí a mulher não quer ouvir. É a mesma coisa falar assim, ó. O que você acha bonito? Esse vestido vermelho ou esse amarelo? Ah, eu gostei do amarelo. Eu vou do vermelho. Você tá entendendo? Então não tem como ficar muito dando opinião. Mas assim, a gente brinca aqui, mas o negócio é sério. Quem perdoa mais? Como você tá ali lidando com as pessoas que volta revigorado. Quem perdoa mais, o homem ou a mulher? Ó, a técnica aqui tá entrando na conversa aqui. Segundo a nossa companheira é a mulher. Mas é também muito particular de cada um, né? Então vai Mas do você ser vê? humano. É mais o homem ou a mulher que perdoa? Hoje eu não tô em consultório. Eu não tô atuando Mas corre, em consultório, né? Meu Então... Deus do céu. Olha aí. Quando que eu, né, preciso dar o start e falar assim, pera um pouquinho, deixa eu procurar um psicólogo. Quando você percebe, na verdade não precisa esgotar todas as alternativas, tá, gente, para você procurar. Mas o que eu percebo é que as pessoas costumam esgotar tudo, né? E aí, as mulheres, tá? Esgotam tudo. Quando esgotou tudo, daí elas procuram ajuda. Agora, o homem, nem sempre, ou ele não esgotou e não procurou, ou ele nem esgotou, né? Então, assim, é uma situação bem complicada. Mas o homem, ele segura. Eu vou falar homem, vou falar de mim. A gente, para procurar um psicólogo, até para procurar a saúde, sabe, é no extremo. Ou é carregado, infelizmente é isso. Hoje eu vejo, assim, né, esse olhar especial das mulheres na prevenção. Eu sempre tenho falado que a prevenção é o melhor remédio. E a gente vê, para um homem procurar isso mesmo, ou é carregado, entendeu? Ou no extremo. Olha, pera um pouquinho, preciso desabafar com alguém. Preciso procurar um médico. Infelizmente, nós homens, nós somos assim, sabe? Tem que estar morrendo pra gente procurar a saúde, para cuidar da nossa saúde. Essa é a grande verdade. As mulheres não, já valem prevenir, isso é muito importante. Na minha experiência de clínica que eu estive, eu tentei pensar aqui enquanto a gente estava conversando, nas minhas contas até hoje, né, 5 anos de São Manuel, mas são 6 para 7 anos já formada. Eu tive 2 pacientes homens, né? Então, homens, se cuidem, né? Não precisa ficar esperando ali o extremo, né? Vamos se conhecer, vamos aprender a lidar melhor com os conflitos de vocês, porque ser humano, né? Por isso que eu falo que não diferencia de homem para mulher os sintomas. Na verdade, o homem pode até agravar porque ele não fala, né? Não fala e não procura ajuda, porque precisa cuidar também, né? O nosso organismo, né? A gente muda ali o aparelho reprodutivo do homem para a mulher, mas a nossa saúde mental é a mesma, né? Então, pra gente ter qualidade de vida, pra gente poder estar ali presente pros nossos filhos, para o nosso companheiro, pra nossa companheira, né? Pra gente produzir melhor no trabalho, pra gente conseguir alcançar coisas que a gente sonhou. Então, a gente precisa ter saúde mental, né? Então, buscar ajuda, né? Hoje em dia, pela parte pública, né? Pelos órgãos públicos, é disponibilizado através da UBS dos municípios. Então, pode estar procurando, né? A terapia acontece ali. E você vai ter um espaço para você falar sobre você mesmo, um espaço para você falar sobre as suas angústias, que às vezes você não consegue falar com um amigo, né? Com teu parceiro, com a tua parceira. Então, é um olhar diferenciado, né? Um olhar sem julgamento, né? Nem tudo a gente pode contar para todas as pessoas, nem todas as pessoas têm uma boa visão também quando você chega e você comenta que você está com transtorno mental. Por isso que muita gente acaba também escondendo, né, ocultando como tá a saúde mental, porque tem medo do julgamento, né?
Infelizmente, algumas pessoas ainda não estão preparadas para lidar com isso. A gente ainda tem muito discurso do senso comum de que é só lavar uma louça que passa. É, né? O tabu, Teu problema, né? lava uma loucinha que passa, e não é dessa maneira, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Assim como a gente tem um problema de coração, a gente, né, não procura lá um médico especialista, a gente não cuida, a gente não toma um medicamento para a gente melhorar, porque a gente tem medo, às vezes, da doença, tem medo da morte, né? Então, a saúde mental, se você não tiver ela, infelizmente você não consegue caminhar bem na sua vida. O que diferencia um psicólogo e um psiquiatra? O psiquiatra, então, é um médico, né? Fez medicina, fez a residência ali em psiquiatria, ele vai cuidar da parte biológica do transtorno mental, ele é o médico que vai diagnosticar, né? A gente, enquanto psicólogo, a gente levanta a hipótese, quem diagnostica é o psiquiatra. É o psiquiatra também quem pode prescrever a medicação, ele quem vai analisar qual que é a medicação mais adequada para aquele quadro que você está apresentando e para o teu organismo. A gente, enquanto psicólogo, né, a gente faz o curso de psicologia, a gente não prescreve medicação, a gente faz o acompanhamento com a pessoa através do acolhimento, através do acompanhamento inicialmente semanal, né, na terapia. Então, ali a gente vai lidar com as questões que o indivíduo está presenciando, está vivenciando ali na vida dele. É um momento de fala, é um momento de escuta. Existe o sigilo profissional onde a gente tem que resguardar e a gente quebra no caso de algum risco de vida ou algo que precisa ser comunicado à polícia também, né? Mas enquanto isso é uma relação ali de responsabilidade do profissional com o paciente, do paciente também se comprometer em levar para a vida dele, após ele sair à porta do consultório, né, as reflexões que a gente fez ali dentro. Então, o que diferencia nesse sentido do profissional psiquiatra é que não tem, né, o psiquiatra não tem essa frequência como o psicólogo tem, né? Então, conforme o paciente vai evoluindo, né, na questão dele, a gente vai espaçando as sessões. Então, é basicamente isso. É muito importante essa colocação, né, sobre a diferença do psicólogo e do psiquiatra, né? Então, o psicólogo é mais a parte ouvido, orientação, e o psiquiatra é a medicação, né? Essa é a grande verdade. Estamos conversando com a psicóloga Cecília, né, falando um pouquinho sobre saúde mental, muito importante, falando sobre depressão, gente. Vamos quebrar esse tabu, principalmente nós homens, né? Vamos procurar, porque eu sempre tenho falado que a prevenção é o melhor remédio. Cecília, qual é a diferença do psicólogo e do terapeuta? O psicólogo, então, ele é o profissional que faz, né, os 5 anos ali de psicologia, né, e atua como psicoterapeuta, né. Hoje a gente tem visto bastante terapeutas, né, cursos, né, na área de psicanálise, que não necessariamente as pessoas fazem a graduação. E só lembrando também e dando um recado, gente, psicoterapia é com psicólogo, né? Até atualmente a gente teve, né, ali uma intervenção do Conselho Federal de Psicologia de uma outra área, né, onde seria, né, a princípio ofertado a esses profissionais de outra área a possibilidade de estarem fazendo acompanhamento psicológico ali na área deles, e aí foi quebrado, né, foi vetado, porque a gente conseguiu conquistar o nosso direito de que psicoterapia é com psicólogo. Então, assim, nem todas as áreas são capacitadas para isso, né? A gente precisa realmente passar ali pela graduação de psicologia para a gente entender as teorias, para a gente entender as técnicas, né, que baseiam o nosso trabalho. Não é só ouvir, né, não é só falar, não é só orientar. Então, a gente precisa ter o conhecimento teórico para isso também, né? O que muitas vezes uma pós-graduação apenas, né, uma capacitação apenas naquela área, não vai te dar todo o conhecimento que um psicólogo, né, que já se formou, que, né, fez ali a sua graduação, proporcionou para esse profissional. Eu quero perguntar para ti se ainda, em pleno século XXI, há esse preconceito de buscar um profissional, né, um psicólogo ou um psiquiatra. Ah, não, tá buscando psicólogo porque tá doido. Ainda há esse tabu? Infelizmente ainda há. E é bem forte, né? E é algo que a gente precisa tomar cuidado, por quê?
né? Vamos pensar nos adultos. Os adultos têm essa fala. O que as crianças vão entender? Que psicologia, né? Que terapia é para doido, né? Então, a gente escuta muito isso ainda, né? Então, as pessoas têm preconceito de buscar ajuda, as pessoas têm resistência em estar indo procurar, seja no âmbito público, seja no particular, sempre acredita que as coisas vão melhorar, que vão conseguir sozinhas e que nem sempre é assim. Algumas coisas realmente a gente vai conseguir resolver na nossa vida, né, sem precisar da intervenção de um profissional, mas a partir do momento que aquilo já afetou a nossa qualidade de vida, a gente precisa buscar, né? Então as pessoas ainda têm uma ideia de que a gente vai sair contando para todo mundo aquilo que ela falou, ou às vezes a pessoa tem o medo de verbalizar, tem o medo de falar, né, aquilo que está acontecendo. Por exemplo, né, vou dar um exemplo fora da psicologia, mas que se casa também, né? Até hoje, eu ainda vejo pessoas, e eu fui criada nesse sentido, de medo de falar a palavra câncer, porque tinha medo de atrair, né? Se falar câncer, né, ou se falar morte, você vai atrair aquilo para você. E a mesma coisa, as pessoas têm medo de falar sobre, né, seus problemas, as suas dificuldades, tem medo de que aquilo vá piorar. E na verdade, na nossa cabecinha aqui, né, como se tivesse um novelo, né? Tem um novelo aqui todo embaraçado, todo, né, enroladinho, né? A gente tá aqui, né, no exemplo terapeuta, psicoterapeuta e paciente, conforme você fala, você vai desenrolando aquilo. Conforme você fala em voz alta, você vai conseguindo desenrolar esse novelo que tá aqui na sua cabecinha, porque você consegue encontrar estratégias para você lidar com aquilo. Psicólogo procura psicólogo? Com certeza. Aí fala do psicólogo. Rapaz, eu não aguento mais ouvir o Giba no meu consultório. Meu Deus do céu, só reclama. Ou não, Não. fala... quando vocês procuram, né, um psicólogo para cuidar da sua mente, lá você fala de você ou você traz... pera um pouquinho, aconteceu isso, tal, eu atendi... Né, eu estou colocando eu como exemplo. Eu atendi o Giba e o problema dele é isso e tal, e isso me machucou, me afetou, ou não? Existem duas coisas aí, né? Desde a graduação, a gente já é orientado a procurar a terapia. Então, enquanto a gente vai, né, estudando e a gente tem a parte dos estágios, a gente vai começando a atender as pessoas, né? Então, tem aquela coisa de eu não quero levar para minha casa ou pegar para mim o seu problema. Então, eu preciso fazer terapia para eu lidar com isso. Porém, né? Até por uma questão de saúde mental, porque assim, você acha que não é cansativo, né? Mas fica lá sentado ouvindo, só falando. Pra você Gente, ver. Você sai no final do dia que isso aqui, tudo doendo, e sua cabeça ali é um turbilhão. Né? Então, você precisa ter o seu espaço para você falar sobre você também, né? Então, né, precisa procurar a psicoterapia. E aí a segunda questão é que para eu tratar dos meus pacientes, né, para se eu tenho alguma questão que eu preciso trabalhar com você que eu não estou desenvolvendo, eu procuro um psicólogo para supervisão. Eu vou pagar esse psicólogo para ele me orientar como eu devo proceder no seu caso. Então existe a psicoterapia, né, para a gente cuidar da nossa saúde mental também, e existe a supervisão para que outro profissional da área me dê o suporte em questões que eu não estou conseguindo avançar, que eu não estou conseguindo enxergar, para me orientar melhor. Geralmente o paciente ele procura uma psicóloga ou um psicólogo que não é conhecido. Eu quero lá desabafar, né, com a Cecília, porque eu não conheço ela e beleza, não tenho esse vínculo com ela. A psicóloga, ela procura uma amiga ou também um que não é conhecido? O ideal é que você procure uma pessoa neutra, né? Eu falo entre profissionais, né? Porque até profissional e paciente. Então, eu não vou atender um paciente que é a minha amiga, que eu já contei tudo sobre a vida dela, porque no momento que eu precisar orientar ela, ela já sabe tudo sobre a minha vida. Ela fala, amiga, sua louca. E aí foge do profissional. Então, o ideal, né, é você procurar alguém com quem você não tenha vínculo, né? E até um recado, né, para quem é de cidade pequena, eu sei que cidade pequena, às vezes o profissional mora na cidade, como é o meu caso, né? E acredito que deve acontecer com outros profissionais também, né? Que mora na cidade, todo mundo conhece todo mundo.
Porém, gente, é um ambiente em que ele é neutro, né? A partir do momento que você entra, né, para o seu atendimento ali na sala, né, nós vamos ter uma relação profissional. Por quê? Porque às vezes você vai lá no mercado, você tá lá de chinelo, de short, e aí o paciente te vê, né? Tá tudo certo, né? Eu tô fazendo as minhas compras Fala, essa também. aí é a minha psicóloga? Aí vai numa festa, a psicóloga lá dançando, tomando. Essa daí é a minha psicóloga. E no caso, né, então, que eu tenha, né, um exemplo, que eu tenha uma amiga minha que está passando por alguma situação, precisa de um psicólogo, eu vou encaminhar para um outro profissional, né? E o profissional psicólogo procurar alguém também com quem ele não tenha vínculo para não misturar as coisas, não sair do profissional ali, né? Estou conversando com a psicóloga Cecília, da cidade de São Manuel do Paraná, gente falando sobre saúde mental. Vamos entrar um pouquinho sobre a área familiar, porque hoje eu vejo umas crianças se projetando, a juventude e adolescentes, né, se projetando de uma forma desregulada. Você acha que a culpa de tudo isso, de não ter regras, é dos pais? O que orientar esses pais? Na verdade, eu não digo culpa, eu digo que é responsabilidade da família, né, a criança, o adolescente, né, da responsabilidade da família, o idoso também é responsabilidade da família. Então, assim, a família, eu digo não necessariamente pai e mãe, porque a gente vive em vários formatos de família hoje em dia, né? É uma avó, é uma tia, né? A pessoa responsável pelos cuidados ali, né? Então, assim, a base da criança é aquilo que ela vê o adulto de referência dela fazer. Então, né, nós precisamos, enquanto pais, enquanto família, enquanto responsáveis, ser reflexo, né? Ser exemplo, ser espelho pro comportamento, pelos valores daquela criança, daquele adolescente pelo qual eu sou responsável. Então, precisa, gente, e essa coisa, né, de terceirizar a responsabilidade, né, às vezes para escola, né, que a gente vê muito, para outros setores, não é legal, né? O ideal é que a família seja responsável nesse processo. Então, a família precisa se fortalecer, a família precisa cuidar com aquilo que fala, aquilo que ensina, porque o adulto de hoje já foi uma criança um dia, né? E aquilo que ele tem de comportamento hoje, muito, né, é do que ele teve como base. Ô, doutora, o sim é sempre gratificante, mas hoje, no mundo de hoje, o não nos estrutura. Com certeza. A gente, enquanto adulto, a gente também precisa se frustrar, né? Então, a gente precisa do não. Nem tudo que a gente quer, a gente pode. Nem tudo que a gente sonha, a gente pode, né? Então, o não é necessário. E principalmente também na infância, né? Em tudo, na vida, hoje, na sociedade, em todos os lugares que a gente for habitar, né, que a gente for estar, tem limites, tem regras. Então, a gente precisa se adequar a elas, né? Então, até, né, a nossa forma de se vestir para ir para uma festa é de um jeito, para ir na missa é de outro. Então, a gente precisa pra se ir no adequar... mercado pode ir de chinelo. Pode ir de chinelo. Mas a gente precisa se adequar às situações e a criança também. Então, o sim, ele é realmente, às vezes, às vezes não, o sim é gratificante, é gostoso, né? Sim. Mas o não é importantíssimo. Por quê? Porque a sociedade lá fora, né, não vai tolerar certos comportamentos que a gente acha que é adequado e não é. Eu sempre tenho falado que a vida é tão boa que as pessoas que faz a complicação. Porque o problema é o seguinte, as pessoas elas têm que entender que não é, eu tenho que entender que não é do meu jeito. Eu tenho que respeitar. Puxa vida, não concordo com isso, doutora, mas respeita a sua colocação. Respeita o teu jeito de ser. É isso. Então, quando as pessoas começar a entender, a lidar, olha, fulano trabalha de tal maneira. Não, mas esse maneira é errado. É o jeito dele trabalhar. Olha, fulano está se comunicando de tal maneira. Mas está errado. É o jeito dela pessoa se comunicar. Então, é isso. Se não for para somar, fica quietinho. Fica quietinho, porque é isso que eu vejo que as pessoas ela querem moldar as outras. Não, se não for desse jeito, para mim não serve. E não é assim. Vai se frustrar. Uma das coisas, principalmente em relacionamento, eu gosto muito do Cláudio Duarte, que ele pega e fala assim, né? Que se você encontrar um homem ou uma mulher perfeita, deixa eles em paz. Não vai lá querer estragar a vida deles. Por quê? Porque não existe ninguém perfeito, né, doutora? Não existe. Todo mundo tem suas falhas. E eu falo para todos
casais, pessoas que a gente conversa, eu falo assim, aprenda a lidar com o defeito do seu companheiro, que você vai desfrutar das qualidades. Todo mundo tem defeito. Mas eu não aceito, então procura outro. Vai ter outro defeito e você tem que lidar. Alguma coisa vai ter que lidar. Então é isso, a importância da gente ter uma mente saudável para lidar com as adversidades da vida, como a gente estava falando, que o importante do não. O não traz mais estrutura para a gente do que o sim. Uma das coisas que eu quero perguntar, que a gente já está quase encerrando, né? Dicas práticas para a gente sair da depressão, da gente criar uma mente mais saudável. Olha, uma coisa que acho que todo médico também orienta e que a gente não dá tanta importância, gente, e é realmente importante, né? Até para essa questão de transtorno mental, né? Comprovado que exercício físico ao ar livre, ele é benéfico, né? Ajuda no tratamento. Então, caminhada, né? É um esporte. Você gostava de praticar algum tipo de esporte anteriormente? Por que não voltar, né? Academia, né? A gente tem a opção de graça, né? Fazer uma pedalada ali. Então, investir em exercício físico, investir em tempo de qualidade com a sua família, com seus amigos, né? Com as pessoas que te rodeiam, até com você mesmo, né? Chega em casa, né? Chegou do trabalho, deixa o celular lá de cantinho, né? Vai viver sua vida, vai sentar no chão com os filhos e brincar. Na terra, né? Para criar imunidade. A gente não tá tendo esse tempo, Giba. Na verdade, a gente não está criando esse tempo, né? Tempo a gente tem. Porque como que a gente tem tempo de sentar lá no sofá, ficar lá 1 hora lá rolando, vendo TikTok, vendo Instagram. Exatamente. Então a gente não tá criando memórias afetivas com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? Então, desconectar daquilo que tá te adoecendo, né? Independente daquilo que seja, melhorar a tua alimentação, né? Melhorar o teu sono. Então, desligar o seu celular, né? Desligar não, eu digo deixar teu celular de lado também, pelo menos 1 hora antes de você dormir, para você ter mais qualidade de sono. Colocar rotina, ter horário para você acordar, ter horário para você comer, ter horário para você dormir, se organizar nesse sentido, procurar um profissional, né? Você percebe que as coisas não estão indo bem? Procura um profissional para te auxiliar. Né, medicamento, né, se o médico, né, avaliou, né, e vai te ajudar, por que não? A gente ainda tem muito preconceito com isso também, né, com tomar medicação, mas é necessário, o nosso organismo às vezes está precisando de um composto que está ali dentro daquele comprimidinho e não precisa ser para sempre, né, e outra também, né, tá fazendo uso de medicação, não para no meio do caminho sem a alta médica, né? Não tira medicamento por conta, porque a hora que o teu sintoma voltar, ele vai voltar 3 vezes pior. E aí você voltou lá atrás, né? E tem que começar tudo de novo. Então, existe alguns cuidados que a gente precisa colocar em prática, né? A gente precisa criar esse hábito e precisa criar esse tempo para a gente criar memórias, para a gente ter saúde mental, para a gente colocar os nossos sonhos em prática. Então, para quem está ali no sofrimento, às vezes é difícil mesmo passar por isso, ter, né, essa autonomia para ir buscar ajuda. Mas, gente, até para você evitar, para você ter melhor qualidade de vida, né? São práticas tão simples, né? Que a gente consegue colocar no dia a dia, mas que a gente vai deixando. E aí, a hora que vê, já desandou. Cecília, as pessoas que estão assistindo o programa e querem fazer uma consulta contigo, conversar um pouco contigo, qual é as suas redes sociais? Qual é o teu telefone? Então, no Instagram, pessoal, meu arroba é Cecília Ciarini, tudo com I, C-I-A-R-I-N-I, Ciarini, N de navio. E o meu telefone é o 449-9736-9719. Daí é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp, né? Quem quiser me seguir também. Cecília, né, obrigado pela sua participação e você recebeu um presente aí do portal, tá? Mas não é para deixar lá guardado, não. É para você usar e colocar não, vou usar, com certeza. Na sua sala lá, tirar foto. Olha que linda. Personalizada. Muito obrigada, Giba. Gente, muito obrigado a você que nos assistiu um pocão. Valeu de montão. Hoje nós conversamos aí com a psicóloga Cecília, falando um pouquinho sobre saúde mental. E eu vou despedir dizendo, mude o mundo, mudando primeiro você. Faça da sua pessoa
a casa de Deus. Tchau, tchau. Até amanhã ao meio-dia com as principais informações da nossa cidade e da nossa região.